Temos aqui no estúdio Robson Perssola para falarmos assuntos importantíssimos a partir de agora também. Faltando 1 minuto para as 8 da manhã, 1 minuto para as 8. Um bom dia para você que está ligando agora o seu receptor, o seu rádio, e para você que está na live da cultura no rcnoticia.com.br, no nosso YouTube, Rádio Cultura 87.5 FM Orleans, e também no Facebook, Rádio Cultura FM. São 8 horas da manhã. Robson Perssola, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Padilha, bom dia para os ouvintes aqui da Rádio Cultura FM, os nossos meninos e meninas de todas as manhãs, e é muito bacana voltar aqui, primeira vez desse ano, né, Padilha? Verdade. Conversando contigo, batendo um papo, ao vivo aqui na rádio. Que bom que já estamos em 2025, né? Agora, transformações são muito rápidas nessa nossa vida moderna, podemos chamar assim, vida atual, né? O celular é algo que é muito bom, muito interessante, né? O aparelhinho celular para a gente se informar, para a gente até mandar recado, para as fake news também, para aquelas mentiras todas que às vezes tem que ser consertadas depois. Eu acho que a tendência vai ser mais mentira do que verdade agora. O celular cada vez mais perigoso. Sim. E perigoso dentro, você que é educador, dentro das salas de aula, muito perigoso. Agora, há uma lei que foi implantada agora, há poucos dias, para esse ano letivo que vai começar, que muda tudo dentro da sala de aula. Sim. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Joia. Padilha, na verdade, em alguns locais, inclusive no nosso município, o celular já era proibido em sala de aula. Opa. Né? Então, essa lei ela veio por referência de muitos municípios no Brasil que também já tinham há muito tempo proibido o celular em sala de aula e que fizeram uma comparação com outros municípios, com outras escolas, que o celular era permitido, e a diferença que aconteceu entre comportamento, entre sintomas até, entre aprendizado de alunos, onde o celular não era tão utilizado e onde o celular ele acabou sendo livre. E isso, na verdade, não foi assim, o presidente teve uma ideia e acabou proibindo. Isso é um resultado de uma série de trabalhos feitos nos municípios, de encontros, de reuniões, para determinar o andamento da educação. Isso vai para a esfera, então, estadual, onde é discutido, vai para a esfera federal, e acabaram chegando nesse ponto. Até porque essa lei 15.100 de 2025, sancionada aí pelo presidente da República, ela, na verdade, ela tem origem no projeto de lei do deputado Alceu Moreira, né? Que veio isso à tona. Então, o que acontece? O celular está proibido agora em todo o Brasil, nas escolas particulares, nas escolas públicas, né, nas escolas confessionais, absolutamente em qualquer momento da escola, seja no intervalo, seja no recreio, seja onde for, para um uso específico, assim, emergencial, para, se não tiver um outro meio de comunicação para avisar um pai, alguma coisa, ou se um professor fizer um projeto muito bem elaborado, apresenta então para a coordenação, apresenta para a direção, para que em determinado momento ele venha usar. Eu, particularmente, como professor, educador também nesse contexto, eu penso que as escolas, elas já dispõem, pelo menos também no nosso município, a maioria das escolas, ela já dispõe da sala de informática. Então ela já dispõe de computadores. Então, para o professor fazer um trabalho na escola, ele se organiza direitinho, vê o dia que dá para usar a sala. Eu penso que é muito mais pedagógico a moçada aí na sala de informática, faz o trabalho que tem que fazer ali usando as redes sociais, a internet, as mídias sociais, do que ficar levando o celular para dentro da sala de aula. E vou me respaldar na base também que gerou a lei, né? É interessante que essa lei também não é uma invenção da roda do Brasil. Na verdade, o Brasil está imitando uma tendência global. Em países da Europa já se percebeu que o celular ele tem toda a sua vantagem para o uso, como você falou, cotidiano, da gente poder se comunicar e coisas dessa natureza, mas também já se constatou em alguns países que o uso do celular atrapalhou assim gigantescamente o processo de aprendizado das crianças. E isso então vem sendo uma onda aí em muitos países e acabou chegando aqui no Brasil. E pasme você, meu amigo, a base maior
que trouxe também essa lei é por causa de transtornos psíquicos. Não é só uma questão de o aluno levar o celular lá e ficar brincando em vez de estar aprendendo a aula, né? Segundo o coordenador da Frente Parlamentar de Educação, deputado Rafael Brito, se eu não me engano, ele ressalta que essa medida, em primeiro lugar, ela vem para se alinhar com uma tendência global e o ponto principal é reduzir a exposição das crianças. E quando eu falo criança, eu tô falando criancinha aqui de 4 anos, né? Às vezes até com uma idade menor do que essa. A exposição dessas crianças às telas, por quê? Porque já se registra um aumento exponencial da ansiedade em crianças. Aí eu te pergunto, Padilha, você lembra de algum tempo onde você via casos tão alarmantes de crianças sofrendo de ansiedade? E hoje é praticamente geral, né? Geral. Muitas crianças, muitos adolescentes, jovens com ansiedade em função do uso excessivo, né? Dessa ferramenta importante. Então, hoje a gente ouve falar muito da ansiedade e principalmente em criança. Antes era coisa de ansioso, de adulto, né? Sim. Agora é algo que a gente vê nas criancinhas. E também não é o fator que determina isso, mas acaba fortalecendo, ou melhor, colaborando para prejudicar ainda mais quem tem TDAH, que também é outro contexto que a gente tem ouvido falar muito nesse sentido, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quanto mais se usa a tela, pior é para trabalhar também a questão do TDAH. Então, a proibição do celular, ela está mais focada com a questão até de saúde do que propriamente da educação. Por quê? Porque quanto mais a criança está na tela, menor foco ela tem naquilo que se aprende. E nós não somos ainda um país totalmente digitalizado, no sentido de que o ensino ele é totalmente tecnológico, totalmente informatizado. Não, a gente ainda está no tempo de escrever no quadro. A gente ainda entende que a escrita e a leitura é fator fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança. E aí nós temos um grande inimigo. Uma vez até acho que a gente já conversou sobre isso numa entrevista, que as primeiras maneiras de se contar uma história era pela comunicação. E isso desenvolvia muito a imaginação da criança. Então, sei lá, vamos fazer aquela ideia da roda em volta da fogueira, né? E a pessoa mais velha começava a contar aqueles caos. Olha, um dia naquela montanha tinha lá o pé grande, vamos fazer uma alegoria aqui. A criançada ficava imaginando aquilo, muitos até tinham medo de dormir, porque ficava pensando naquelas histórias, mas aquilo desenvolvia o cognitivo. A escrita, a mesma coisa, porque você tem que pensar para escrever. Você tem que imaginar para fazer uma redação, você tem que ter criatividade. Então isso desenvolve muito a sua cognição. A partir do momento que você tem algo que vem pronto, cheio de estímulos, colorido, pronto, onde você não precisa mais imaginar, porque tudo já está pronto ali, você começa a perder a sua capacidade cognitiva. Você começa a perder a sua capacidade criativa e uma outra questão, você começa a perder a sua capacidade até de crescimento, porque nós vivemos um tempo onde você queria fazer uma pesquisa, você ia no livro, e você olhava um e olhava outro, isso gerava uma certa dinâmica na sua vida. Isso gerava um interesse maior de pesquisar, de procurar e tal. Hoje você clica num botão, eu quero saber o nome do primeiro astronauta que pisou na Lua. E em fator de 5 segundos você já tem o nome da pessoa ali, sem uma pesquisa, sem o contexto que isso traz, sem entender o porquê que chegaram até esse ponto. Então nós vemos uma diminuição muito grande realmente desse exercício que desenvolve o crescimento em todas as esferas. Então nesse sentido existe o celular. Aí só vai ter um problema para a escola, Padilha. Porque o que ninguém está falando é que no pacote dessa lei, a escola agora, as redes de ensino, elas serão obrigadas a oferecer treinamentos periódicos para prevenção,
para perceber sinais de sofrimento mental feitos por conta do uso excessivo de aparelho celular. Então nós vamos ter mais uma modalidade agora. A criança, antes a gente percebia que ela tinha uma dislexia, ela tinha um problema de baixa visão e tal. Agora a gente vai ter que perceber se essa criança, ela não está tendo um problema, um atraso, uma dificuldade na escola, porque na escola está sem celular, mas em casa ela usa excessivamente. E isso vai trazer o que a própria lei chama de sofrimento psíquico. Legal, hein? Muito bom isso, é importante se aprofundar nesse debate, né? Os pais interagirem com os filhos nessa questão celular, aproveitar essa lei, como você disse, é uma lei que na prática já os municípios, a maioria já estava se importando com isso, né? Já estavam, não proibindo, mas diríamos assim, regulamentando o uso do celular dentro da sala de aula. Agora é geral, né? A partir desse ano é lei, e a grande novidade é exatamente essa que você acabou de falar, que é que a escola vai ter que se preocupar mais, ou seja, não só os pais, né? Mas também a escola se preocupar mais com essa questão de saúde mental, né? Da criança. Mas aí, Padilha, se você me permite, eu quero falar um pouco sobre essa questão dos pais. Porque o que acontece? A gente hoje vive uma divisão muito clara de gerações, né? Até praticamente aí o século XIX, o mundo era mais ou menos a mesma coisa. Então, o modo de vivência das pessoas era mais ou menos a mesma coisa e tal. Houveram mudanças, mas nada que transformasse poderosamente, assim, a mentalidade das pessoas. Que é diferente de você, vamos por uma invenção que existiu do barco a vapor e aí melhorou o tráfego nas áreas fluviais do mundo. Mas agora, o que a gente vê? Uma mudança de mentalidade. E aí nós temos então as gerações. Por exemplo, geração Baby Boomers, que é a geração pós-Segunda Guerra, que são pessoas que hoje têm entre 60 e 80 anos. Então essa geração é uma geração mais tradicional, mais conservadora. Então é uma geração que, se você chegar e falar para eles assim, ó, você tem que cuidar do teu filho para não usar celular, acabou, não tem mais celular em casa. Né? Porque é o padrão dessa geração. Mas aí nós temos uma geração que é a nossa, e eu não sei se você sabia que você faz parte da geração X. Somos o X, né? A gente é o X da questão, né? X da questão. Então, que é Depois vem a Y. Que é uma geração de pessoas que hoje estão na média dos 45 aos 60. Então essa geração já é a geração que começou a ver o mundo ser globalizado. Que começou a perceber que a tecnologia ia... Eu acredito até que a geração X, que você acabou de citar, é a geração que mais percebeu transformações. Sim, ela começou a ver que o mundo ia viver essas transformações, né? Para nós chegou um pouco depois, mas no mundo já tinha internet. No Brasil chegou em 88. Exatamente. Né? Então, é uma geração que ela já começou a flexibilizar mais. É uma diferença interessante. A geração anterior tinha mais filhos. A geração X já tem menos filhos, né? Se a gente for olhar o pessoal da gente para trás, tinha 5, 10, 12, 15 filhos, né? Você tem 2 filhas, eu tenho 2 filhos, a gente já foi diminuindo. A taxa de natalidade foi diminuindo. Por quê? Porque o trabalho começou a ser mais importante, alguns outros valores começaram a ser mais importantes. Mas a grande questão agora vem a geração Y, que são também os conhecidos como mileniais, que é a geração antes da virada do milênio, os que estão entre 35 e 45 anos. Essa geração já é o imigrante digital, já é aquela que começou a ver mudanças tremendas no mundo, de tal maneira que mudou não só o hábito das pessoas, mas mudou a mentalidade. Só para dar um exemplo dessa mudança. Quando o avião se tornou um uso comercial, quem andava de avião? Só militares, só políticos do grande escalão e pessoas extremamente ricas. É igual hoje o passeio no espaço, que já tem aí o turismo espacial, só vai quem é bilionário, né? Então nem todo mundo tem acesso. Então é uma mudança que quase não atinge toda a população. Agora eu te pergunto, com o advento do celular, quem tem celular hoje? Fazer uma brincadeira, até cachorro tem celular. Então mudou a vida do planeta,
né? Então, essa mudança trouxe realmente grandes transformações, principalmente no comportamento. E aí a geração da conexão, da internet, é uma geração que começou a ter uma mudança maior de comportamento, começou a se voltar mais para si, muito informada, e aí ela vem, na sequência, a geração Z, que é os pais, é onde eu queria chegar, da criançada que a gente tem hoje. Por que é difícil hoje na educação você trabalhar essa questão de mídias com as crianças? Porque os pais são nativos digitais, ou seja, os pais vivem esse mesmo contexto. Os pais estão nas telas, os pais estão mais focados em si e os pais estão menos atentos ao que acontece com seu filho. Então, falar para um pai hoje da geração Z aí puro, que é a turma que está aí perto dos 20 aos 35 anos. Ah, teu filho não vai usar celular? Às vezes o pai vai questionar por quê? Porque o celular para ele também é parte da vida dele. É o pai que chega em casa e fica jogando videogame, né? É o pai que fica interagindo nesse contexto. E hoje nós temos aí a rede dos influencers, criador de conteúdo digital, youtubers e todo mundo querendo ganhar dinheiro na internet. Então a gente vê que vai ser uma luta gigantescamente desafiadora para as instituições de ensino trabalhar em primeiro lugar com os pais. E uma boa parte deles, Padilha, sendo bem franco, bem desconectado dos filhos e muito conectado em outras coisas. E isso tem sido um grande desafio para nós. Robson Perssola, obrigado pela tua presença. Volte sempre aqui na Cultura, sempre é um prazer recebê-lo aqui com esses assuntos importantes do momento, né? Para que a gente reflita juntos com os nossos ouvintes. Um abração. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Prazerzão estar aqui de novo e a gente vai caminhando nesse novo ano aí.